Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos juntos, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero ser muito grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês mais uma vez. E poder transmitir a palavra de Deus é um privilégio. Tem muitos que são muito, mas muito mesmo melhores do que eu. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, né? Deus me deu uma das joias mais raras que Ele tem no céu para poder me acompanhar nessa jornada. Amém? Aos amigos que eu tenho neste lugar, Pastor Gladys, dispensa comentário, né? Ele fala, a vestir eu comecei a copiar dele, né? Ele é charmoso, ele tem um tal de um paletó vermelho, não tem, irmãos? Vocês que é daqui, tem um verde também, eu assisto os cultos aqui, um verde, não é? Não é verdade, mano? É, todo cheio de chiqueza ele, todo cheio de chiqueza. Pastor Everton, pastora Hélida, pastora Márcia está ali, né? O carinho de vocês nos constrange. Eu sou muito grato a Deus, né? Aqui a gente fez uma aliança no altar do Senhor. Todas as vezes que vocês precisarem desse humilde servo, eu estou aqui para servi-los. Bom? Vamos abrir a Bíblia. Pastor André, cadê o pastor André? Já saiu? Beijo no coração, pastor André. É bem espontâneo, né? É bonito ver o jeito dele assim, espontâneo. Eu gosto. Eu ainda, irmãos, vou para Fortaleza já. Viu? Daqui, sai daqui, ainda vou para Fortaleza. E depois eu volto para Conceição do Coité. Então vocês continuem orando por nós. Ouvi a cantora, Deus abençoe. Eu fiquei com vontade da senhora ir lá em Conceição do Coité. Viu? Pega essa família bonita e vá para lá. Vai ser muito bom. Se a senhora ver, vocês verem o pastor Ailton, diga a ele que o pastor Elisomar Nunes, que andava com ele lá nos Estados Unidos, levando ele para o poço, mandou um abraço para ele vai saber. Tá bom? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo 14. Enquanto você acha, queridos, eu tenho dois estudos aqui, só tenho dois, não tenho mais do que isso, só tenho esses dois. Muitas igrejas fazem em início de ano, ou logo no finalzinho do ano, 12 cultos, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória e aquela coisa toda. Eu amo campanha, amo tudo, mas um dia eu pensei, de que adianta nós fazermos campanha e não ensinar o povo como vencer na vida? Então eu reuni algum povo da nossa igreja no início do ano passado, e eu fiz 12 dias de estudo. São 12 conselhos para um desenvolvimento pessoal. Eu faço 12 conselhos aqui baseado na vida de Naamã, da menina, dos servos, das 2 cargas de terra, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Uma das coisas que mexe muito com a gente é quando eu começo a ensinar sobre conhecer a sua história. Às vezes a gente conhece a nós mesmos, mas de fato não conhecemos a nossa história. Sentar e analisar é o primeiro ponto. Então são 12 conselhos e cada um é como se fosse uma chave. Você vai aprendendo e vai aplicando, virando e vai movimentando. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu só tenho 2, tá bom? Tá aqui, se você tiver interesse em adquirir, tá aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Quantos encontraram o texto? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com ele.
E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma a boca, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E o pai dele disse: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e colocou de pé. Querido, nós temos um texto diante de nós muito conhecido, e esse texto retrata a vida de uma família comum. Esse texto, ele traz para nós histórias fantásticas, quando nós começamos a olhar o pano de fundo que essa história traz. Nós vemos famílias vivendo obras do mal continuamente. Nós estamos vendo pessoas sendo atacadas diariamente. E a maioria das pessoas são atacadas pelos mesmos problemas. Convive com esses problemas. E parece que esses problemas não têm fim. Quando nós observamos a história do povo de Israel em Juízes, a partir ali do capítulo 5, capítulo 6, você vai observar que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E ao conviver com esse problema, porque os midianitas vinham como gafanhotos, e aos olhos do povo de Israel, eles não teriam outra solução a não ser se render. Então esse povo entrava na lavoura, levava novidade, levava tudo que tinha e destruía tudo. O povo de Israel, para conviver com este problema, eles fizeram as covas nos vales, eles fizeram altos para poder se esconderem e conviver com isso. Fizeram também fortificações. Então, quando todo o povo vinham para cima deles, eles se escondiam. Quando iam embora, eles saíam e não tinha mais nada. Ou seja, eles arrumaram um paliativo para poder conviver com o problema. Nós, muitas das vezes, estamos vivendo assim. E temos aquela coisa de dizer: é porque Deus quer assim. É porque Deus está fazendo isso. Não, irmão, Deus não fez ninguém para conviver com o mesmo problema a vida inteira. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Nós temos também uma outra história sobre aquele negócio de hereditariedade. Me perdoe, mas eu vou falar para você. Esse negócio de hereditariedade vem da genética, coisa que é de enfermidades. Mas existe algo que nós precisamos desmitificar aqui. A bebida, por exemplo.
pessoas que têm pessoas viciadas na bebida. O avô bebia, o pai bebia, o tio bebia e vem aquela sequência de bebeção. E ninguém consegue se livrar disso. E tantos outros problemas, tantas outras adversidades. Isto não é hereditário. Isso é um espírito do mal geracional. Quando eu falo espírito do mal geracional, são espíritos malignos que atuam nas famílias. Cada família que nasce, cada homem, cada mulher, a Bíblia diz e informa que um espírito mau atormenta, até que a casa fique limpa, quando Cristo invade esta casa e a transforma. Porém, esses espíritos, eles ficam caçando palavras que você solta pelo ar, coisas que você faz, coisas que você diz, e esses espíritos são imortais e eles não têm pressa. Eles vão ficar esperando passar o tempo até que eles cobrem a palavra que você está falando. Ele vai fazer com que pai faça algo, vai fazer com que os filhos repitam aquilo que os pais fizeram, vai fazer com que os netos repitam o que os pais e os avós fizeram. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. É como Abraão está descendo e com medo de morrer, ele vai dizer a Sara: Sara, diga que tu és a minha irmã, mas não diga que você é minha esposa, para que eu me vá bem e não morra por causa de ti. Então parece uma coisa muito simples. Não, mas Abraão de fato era irmão, de fato Abraão era isso. A gente vai tentar arrumar desculpa teológica. Não, irmão, a Bíblia não tapa sol com peneira. A Bíblia que mostra os acertos, ela mostra que também tem os erros. Agora, enquanto a vida tem certeza que dá para consertar as coisas. Então lá na frente o que acontece? Isaac está indo para Gerar, porque a fome está apertando. E é logo neste momento que Isaac vai olhar para Rebeca e vai dizer as mesmas palavras que seu pai disse: diga que tu és a minha irmã, para que eu não morra. Esse é um espírito geracional. Isso é só um exemplo, tem vários dentro da Bíblia, mas é só para você ficar atento. Só que a gente começa a olhar para isso aconteceu com Abraão, aconteceu lá na frente com Isaac. É uma coisa normal, é corriqueira. Não, irmãos, isso é problema de espírito do mal geracional, que vai continuando e perturbando famílias, pessoas, vizinhos, e a gente vai achando que isso é normal. Não, isso é normal até enquanto você não se posiciona. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar diante dos poderes das trevas, até porque o texto em que nós lemos, nós vamos observar que os discípulos já haviam recebido poder, e tudo que eles precisavam fazer era usar esta autoridade sobre os espíritos malignos. Ora, foi Jesus que os deu poder. Eles já estavam vivenciando algo extraordinário, já estavam vendo milagres acontecer, já estavam vendo multiplicação de pães, de peixe, eles já viram o cego enxergar, automaticamente eles também já expulsaram demônios, eles já foram usados para libertar pessoas. E o que fazer então? Era só eles colocarem em prática aquilo que eles já haviam recebido de Deus. Porém, quando nós vamos ver o texto, esse texto ele não é simplesmente para que os discípulos expulsassem esse demônio. Os demônios havia um tempo para operar e deixar as suas obras registradas. Preste atenção aqui. As obras do diabo não eram desfeitas, nem tampouco aonde ele agia, ele deixava o seu posto. Não, ele agia e alguém tirava e ele voltava para o mesmo posto. Por quê? Porque eram as suas obras. Então havia a profecia de Gênesis capítulo 3,15, que nasceria um da semente da mulher, que por sua vez esse feriria o calcanhar, mas ele feriria a sua cabeça. E essa semente da mulher foi perseguida em tantas gerações, até que aparece Maria conversando com o anjo e nasce Jesus. Quando Jesus nasce, ele nasce com uma finalidade extraordinária. Embora de tantas as funções que Jesus tem,
a primordial que eu analiso e mostro para vocês é a que está em 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para desfazer as obras do diabo. Jesus não veio simplesmente para dar um paliativo, Jesus não veio simplesmente para colocar o diabo de lado, não, ele veio para desfazer. Só que o tempo passa e ele diz assim: não, é muita ousadia eu ficar aqui para competir com quem é mais baixo. Então ele pega e dá autoridade à igreja. Quando isso acontece, pastor? Logo quando ele ressuscita, ele sopra o seu hálito sobre os discípulos. É o segundo sopro que temos. O primeiro sopro em Gênesis, quando Deus sopra sobre Adão e sobre aquilo que ele está fazendo, aquele boneco, e se levanta um homem vivente. Em João, a partir do capítulo 20, quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele está soprando o Espírito. Atos capítulo de número 2, quando desce ali o Pentecoste e Pedro se levanta para repreender todo mundo, porque todos estão zombando, esse povo está embriagado, esse povo está cheio de mosto. Aí Pedro se levanta e diz: não, esse povo não está bêbado, este povo não está louco, mas este povo está cheio, estão vivendo uma promessa que foi dita lá atrás pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão visão, os vossos jovens profetizarão. Aí Pedro se levanta e diz assim: mas também eu digo uma coisa a vocês, esta promessa não diz respeito só a nós e a vós, mas ela diz a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito ao encontro das águas. Esta promessa está sobre nós. Que promessa é esta, pastor? Poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. O diabo não tem autoridade com uma igreja que ora. O diabo não tem autoridade numa casa que ainda tem unidade e a presença de Jesus. Coloca a mãozinha no ombro de alguém, mas coloca mesmo e diga: esse poder é sobre a sua vida. Então olhe para cá, nós precisamos aprender a usar a autoridade que Deus nos deu. Diga bem forte: que autoridade é essa, pastor? Eu vou te mostrar mais ou menos dentro da Bíblia, rapidinho. João capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo e habitou entre nós também, sim ou não? Então, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus todas as coisas, o céu e a terra. Então nós temos dois princípios. Gênesis fala de uma forma resumida, mas João tenta fazer uma coisa mais explicada, mais complicada. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que verbo é esse? Olhe para alguém, mas olhe mesmo e diz assim: que verbo é esse? Já parou para pensar nisso? Porque João vai dizer que o verbo se fez carne. 1 João capítulo 3 versículo 8 vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para desfazer as obras do diabo. Então aí nós temos um verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo vai começar a ensinar e vai dizer assim: agora ele habita em nós. Ele habitou entre nós e agora ele habita em nós. Ele quem? Olhe para alguém. Ele quem? Pergunta. Ele quem? Responda. O verbo. Agora diga: tu sabe o que é o verbo? O problema está aqui, irmãos. Eu amo o movimento, eu amo o pulo, mas movimento sem palavra não é. Deixa para lá. Deixa eu te dizer uma coisa.
Quando nós vamos olhar o que é o verbo, se ele estava no início e tudo foi feito por ele, por que é que muitas das vezes nós nos acovardamos e não tomamos posição para repreender a ação do diabo? Nós deixamos e convivemos com problemas que era para ter parado há muito tempo, mas nós vamos convivendo com isso, vai achando que é normal. Não, não é normal. A gente precisa se levantar e tomar uma posição. Quer ficar, fica, não quer, vai. Não, mas eu estou na igreja aqui, o pastor olhou de cara feia para mim, eu não vou mais naquela igreja. Não vá. Você precisa sair da mediocridade, você precisa entender quem é você. Você é ovelha ou você é filho? Porque ovelha, o pastor vai atrás, mas filho tem que aprender a voltar para o caminho de casa. Está na hora da gente parar de ser crianças, parar de ser mimados. Nós vivemos numa geração de igreja doente, fraca, que não pode acontecer nada, que já não vai mais. Troca o culto por uma política, troca o culto por um show. Se apareceu São João, a igreja esvazia. Não, irmãos, onde é que está a base? A base é a palavra, o verbo. Ou nós somos ou nós não somos. Não temos mais tempo para ficar brincando de crente. Deus não é o teu amiguinho da escola. Hoje eu estou de bem, amanhã eu estou de mal. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Eu dou risada hoje, amanhã eu estou de cara feia. Deus, Ele é o teu pai. O teu pai vai exigir responsabilidade, conexão, intimidade com Ele. E deixa eu te falar um pai de verdade. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta achar que quando a coisa apertar, você vai orar e Ele vai te atender. Ele vai olhar para você e vai dizer onde é que você estava quando as coisas estavam boas. Não, Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso. Mas se Deus não poupou a anjo nos céus quando pecaram, estou te falando Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro, está escrito tudo isso. Se Deus não poupou a anjos quando pecaram, se Deus não poupou a Sodoma e Gomorra, antes a reduziu a cinza. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como é que Deus vai poupar esta geração? Esta geração está pior, essa geração está depravada, esta geração leva as coisas de Deus de qualquer jeito, esta geração leva as coisas de Deus na brincadeira. E aonde estão aqueles que têm o verbo, a autoridade do verbo? Está na hora da gente entender que não é a quantidade, mas é aqueles que têm compromisso com Ele. Nós não precisamos de uma multidão para virar uma cidade de perna pro ar, não. Nós precisamos de um pouco de gente que tenha consciência do que faz na terra. Vamos lá? O verbo habitou entre nós e agora o verbo habita em... Então, se é lá no princípio, a gente precisa entender que verbo é esse. Quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele vai usar o verbo. E o que é verbo? Verbo é uma palavra que vem do latim, que ela classifica todos os tipos de palavras que é sobre ação, sobre movimento. Então, logo quando Deus vai criar o mundo, Ele começa assim: apareça, exista, nasça, venha, aconteça, nasça, haja separação e ouve, venha. Sabe o que eu estou te dizendo? Verbo. Só que às vezes nós olhamos para o espelho e falamos assim: não vai dar certo, não vai acontecer. Esse verbo negativo não é teu e não é para andar na tua boca. Esse verbo negativo é o Satanás que fica perturbando você todo dia para que você desista dos seus sonhos, dos seus projetos e você conviva com algo que você não quer conviver. Mas hoje Deus te trouxe aqui na vigília do manto para te ensinar a usar o verbo. Levanta a mãozinha para cima e diga bem forte: vai acontecer. Porque eu chamo a existência hoje aquilo que eu não estou vendo, mas sei que existo. Então use o verbo, use a autoridade. Que verbo é esse? Você vai dizer: vai acontecer, exista, apareça, venha, cresça. Oh glórias! Quem pode usar o verbo nesta noite? Está na hora de você entender que esse verbo está dentro de você. Que verbo é esse? É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Quando você usa a palavra, as coisas acontecem na tua história. Então nesta noite, nesta madrugada, chama a existência. Declare: a tua família é a mais inteligente, os teus filhos são os mais sábios, você
curado, você é saudável, você tem ideias. Apareça, exista, venha, cresça. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém e diga: vai acontecer algo extraordinário em você. Aprenda a usar o verbo. Há quanto tempo você vai vivendo deixando as coisas acontecer de qualquer jeito? Toma as rédeas hoje. Oh, aleluias. Agora, crescer não é para qualquer um. Crescer tem que ter coragem, porque crescer dói. Crescer dói os ossos. Todo crescimento faz com que você ganhe visibilidade. Quando você era pequenininho e chegou perto de alguém alguns anos depois, nossa, como fulano cresceu. Porque o crescimento traz visibilidade. Na vigília do manto eu vim profetizar para este ministério e para a tua vida. Vai haver um crescimento extraordinário. Eu uso da autoridade do nome de Jesus nesta noite, que um crescimento a qual você nunca imaginou vai começar a acontecer. Aleluias. Eu vinha dirigindo o meu carro e eu passei pela fronteira e me veio um pensamento. Meu menininho pequenininho tirou uma foto, divisa do estado da Bahia com Alagoas. E aí eu pensei, da Bahia até aqui, lá do início até aqui, esse final, manda uma pessoa. Daqui para frente manda outra. No estado de Alagoas tem outra pessoa que manda. Quando entra no estado do Pernambuco, tem outra pessoa que manda. O de Alagoas acabou na divisa. Então eu fui olhando que cada divisa tem um limite de poder. Mas o nosso Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não manda em alguns limites, Ele manda no céu. Põe ordem no inferno, organiza a tua vida e ainda abre portas para você ir aonde você quiser. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. Jesus está na casa. Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Aleluias. O texto que nós lemos é muito simples, porém é de um poder fundamental. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está descendo de um momento de glória, de visão, de restauração. E os discípulos de Jesus foram pegos por uma situação que eles não esperavam. Os discípulos de Jesus foram pegos por algo que eles jamais imaginariam que aconteceria. Um pai trouxe um filho para que o filho fosse liberto de uma ação demoníaca. Quando os discípulos estão ali tentando expulsar aquele demônio, começam a disputar entre eles. Vocês não conseguem. Eram os escribas contra os discípulos de Jesus. Um pai com problema, alguém tentando resolver e os outros pedindo explicação. Esta é a geração que a gente tem. Eu viajo muito de carro, eu vejo acidentes diariamente. E é impressionante, às vezes a gente vê gente com perna arrebentada, barriga aberta, e ao invés de ajudar, tem gente com celular filmando. O ser humano perdeu a noção das coisas. Esta é a cena patética de um pai que está passando por um problema interno. Irmãos, vem cá. Quem é que quer expor os seus problemas internos da sua casa? A gente se cala, a gente se fecha. A gente não quer que ninguém saiba onde está doendo dentro da gente. A gente é bom para querer ajudar os outros, mas quando a gente precisa de ajuda, a gente não vai atrás. A gente quer esconder porque a gente sabe o que dói, mas afinal de contas o que vão pensar de mim? Não vou falar isso aqui não. E esse pai tem um filho, o seu querido do coração. Ele faz cenas que são horripilantes. As cenas que ele passa deixa o filho envergonhado, e o pai não quer que seu filho passe por vergonha.
E agora os discípulos eram para resolver esse problema e eles não estão conseguindo. E além de não resolver, tem uma multidão à volta assistindo e alguém discutindo. Por que você não resolveu? Então por que você também não foi lá resolver? Ah, mas você não pode resolver. É quando de repente aqueles que eram para ter autoridade, poder, vê que alguém está chegando. Só que não é qualquer pessoa, pastor Gladys. É quem tem todo poder. Ele vem vindo. Aleluias. Ele vem vindo. Foi só ele chegar perto que as pessoas perceberam que alguém estava chegando. Ele não disse uma palavra, ele vinha chegando. Quando ele vinha chegando, olhe na sua Bíblia, olhe na sua Bíblia. E quando se aproximou dos seus discípulos, tem algumas Bíblias que está assim, dos discípulos, a minha está, dos seus discípulos, preste atenção, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com eles. A multidão está lá, mas ninguém fala nada, mas alguns, e esses alguns é que nos chateiam. Porque às vezes a gente queremos matar esse alguns, né? Eu vou esfolar esse alguns. Não, eu vou arrancar. Você vai, não, deixa ele lá. Porque quem trata com alguns não somos nós. Quem trata, preste atenção no texto, tá? Eu não estou inventando, está escrito. Ele vem vindo, ele está se aproximando dos discípulos. E os discípulos estão sob uma pressão terrível. Escribas, alguns, discutindo com eles, uma multidão assistindo, um problema que eles não conseguem resolver, um pai decepcionado, e Jesus vem chegando. Quando Jesus vem chegando, a multidão, veja, versículo 15, logo toda a multidão vendo, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Ficaram espantados, pasmados. Jesus não disse nada, só chegou. Diga para alguém, mas diga mesmo, Jesus vai chegar lá hoje. Eu estou sentindo ele aqui. Irmão, quem não vem na vigília do manto vai se arrepender, porque Jesus vai chegar lá hoje. E quando ele chegar lá hoje, você não precisa falar nada, você só chega. Você só chega, chega rindo. Estou chegando. Vão perguntar, o que aconteceu? Estou chegando. O que vai fazer? Estou chegando. Ele só chega. Quando ele chega, a multidão inteira se espanta e correndo para ele, saudaram. Mestre, que bom que o Senhor chegou. Sabe o que eu quero que você entenda? O versículo 16, se você puder marcar na sua Bíblia, marque. Versículo 16. Jesus não responde à multidão, Jesus não responde aos discípulos. Jesus chega para os escribas e diz: por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Não entendeu? Vou trocar em miúdos para você agora. Quando Jesus chega e vê que você está num embate, ele não tem compromisso com aqueles que estão assistindo, mas com aqueles que estão querendo enfrentar você. Eu sou. Tem gente que está brincando com coisa séria. Não mexa com a unção de ninguém. Ah, mas é a irmãzinha que está ali, ela foi ungida. Ah, é o irmãozinho, ele foi ungido. Cuidado, cuidado, Deus não tem o culpado por inocente. Se você deixar afronta sobre um ministro, sobre uma ministra, você vai dar conta. Jesus ensinou isso aqui. Eles não puderam, estão zombando dele, mas eles são meus. Não mexa com eles, são meus. Vocês estão disputando com eles o quê? O que vocês querem com eles? Eles são meus. Está aqui na vigília, mas tem dono. Só você sabe como ficou em casa. Só você sabe como anda por aí as dificuldades. Te ver no altar é muito fácil, mas te ver no dia a dia é difícil. Eu estou te dizendo que Deus está te olhando, contemplando. Não adianta tocar e achar que vai ficar do mesmo jeito. Não vai, não vai, não vai, não vai, porque crente tem dono.
coragem de dar um abraço em alguém e falar: descansa, tu tem dono. Oh, isso, seja profeta de Deus, profetiza, diga: tu tem dono. Não aconteceu nada com você. Você orou, não aconteceu nada. Tentou resolver, não resolveu. Estão zombando de você, mas assim diz o Senhor: você não está sozinho. Você está no controle. Rebarácia, Doremanduia Calabaçai, Tuibidaia Sou. Você não está sozinho. Continua, continua, continua. Não para, não desista. Continua, continua, continua. Continua, 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 porque a tua fidelidade a Deus é quem faz as coisas mudar. Oh, aleluias! Continua, bate 2 ou 3 e diga: continua, não desista. Seja mudança na vida de alguém, seja motivação na vida de alguém, continua. Eu orei, não deu certo. Não, eu fiz uma campanha, não funcionou nada, eu vou embora. Não, eu estou estudando, mas a ordem de Deus é fica. Fica porque o aparente momento de que você está sozinho não quer dizer que Ele te deixou sozinho. Eu vi um é tão gostoso. Por onde é que foi esse é? Repita ele aí de novo. É. Diga para alguém: é Ele, é Ele. Agora diga debaixo de uma unção, diga: e eu já escuto os passos dele chegando. Vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar na tua empresa, vai chegar no teu ministério, vai chegar na tua vida, vai chegar nos teus filhos, vai chegar no teu trabalho, vai chegar no ministério de louvor. É Ele, é Ele, só Ele faz. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. A pergunta é: vocês estão discutindo o que com eles? É o que mesmo que vocês querem com eles? É o que mesmo? Aí, escribas se calam. Presta atenção. Multidão toda se cala. Todos estão calados. Mas quem é que vai falar? Quem vai falar? Deixa o texto. Da multidão se levanta. E às vezes a gente fica perdendo tempo com escriba, que é covarde. Multidão é covarde. A multidão gosta de falar pelas costas. Quando você não está, mas quando você chega. E infelizmente são esses que tiram o sono. Aí você já não dá, porque fulano falou de mim, porque fulano não encostou ali, não, porque fulano fez isso. Aí você perde o sono. Só que você esquece que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certeza, ela vem pela manhã. Escute, João capítulo 20, 21, se não me falha a memória, os discípulos estão pescando, Pedro está desanimado, ele diz assim: eu vou pescar, não aguento mais esse negócio, vou desistir do ministério, Jesus já morreu, já não tem mais nada desse negócio, eu vou pescar. Aí os outros, eu vou com tu também. Entraram no barco e foram pescar. A Bíblia diz que pescaram a noite toda e não apanharam nada. Diga forte: a noite toda, tristeza, decepção. Aí o texto diz assim: sendo de manhã, ele vem andando na praia. Aí ele dá um grito: filhos! O texto diz assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem: não. Aí o outro está dentro do barco diz assim: é o Senhor, Pedro. Eles pularam do barco. Pedro veio nadando, que estava sem a roupa. E os outros vieram. Quando desceram na praia, Jesus disse: vem jantar. Não, peraí, vamos voltar tudo de novo.
a noite toda. Sim ou não? Jesus aparece de manhã na praia e diz: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem: não. Aí Jesus diz: jogue a rede do lado direito do barco. Eles jogaram, pegaram 153 grandes peixes. Vem vindo para a beira do lago. Jesus disse: vem jantar. Se é de manhã, é café, não é janta. E pela manhã vem jantar. Por quê? Porque a alegria vem de manhã. O sonho que você teve na noite passada, na manhã do dia seguinte se torna realidade. Jesus sabe que você não jantou, então Ele diz: vem jantar e depois tem café, porque tem pão e peixe. Oh, glória sobre a brasa. Jesus te trouxe aqui para te dizer: haverá uma restituição. Está chegando o reforço. Você não vai viver nesse problema o resto da vida, porque assim diz o Senhor: estou abrindo os céus sobre você nesta noite, e tem reforço de Deus chegando na tua história. Quem acredita? Quem vem comigo no glória? Quem pode subir o volume aí? Quem pode bater na mão de 2 ou 3 pessoas e dizer: tem reforço, tem reforço, tem reforço, tem reforço chegando, tem reforço, a restituição vai chegar. Você não está sozinho. Tem uns 3 batizados com o Espírito Santo aí. Aleluia. O mundo espiritual é uma frequência. Vem nela comigo, vem nela comigo, vem. O mundo espiritual é uma frequência. Entra nela, entra. Ora em línguas agora, ora. Nós estamos em guerra. Eu estou sentindo aqui uma ação demoníaca agora eu estou sentindo. Ele está prendendo vidas, mas tem anjos poderosos do céu agora, com espada desembanhada. Agora, larga. Erebaia, robacho, catioia, baia, sura, matorrácia. Vem. Ora em línguas, agora. Dê lugar. O diabo não vai usar o mesmo espaço onde o Espírito de Deus está. Isso. Tem mais uns 3 batizados aí, vem comigo. Aumente o volume do glória, vem. Estamos em guerra, vigília. Nós não nos reunimos aqui para brincar de crente. Nós viemos aqui para entrar no mundo espiritual e dizer: nós temos autoridade, nós usamos o verbo. Exista, apareça, venha. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluia, estou sentindo Ele aqui. Eu posso conviver com uma guerra espiritual aqui nesse lugar, mas há uma ordem do céu hoje, vai terminar agora. Jesus chega no recinto, e quando Jesus chega no recinto, Ele está falando: por que vocês estão discutindo? Discussão não resolve problema. Discussão não edifica a vida de ninguém, pelo contrário, faz alguém se expor à vergonha. É quando o pai se levanta e vai dizer: mestre, eu trouxe o meu filho, porque ele tem um espírito imundo que se apossa dele. E tem uma coisa, mestre, eu trouxe para os seus discípulos para ver se eles poderiam expulsar,
Mas eles não puderam expulsar. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Me perdoe, mas eu tenho que falar. Eu não sei o que vai ser das igrejas brasileiras daqui a uns dias. Diga bem forte, por quê, pastor? Nós estamos acostumados com um público que perdeu a noção do poder que tem. Esperam do pregador que vem para um evento. Espera de uma cantora que vem para um evento. Eu vou lá para ver o que o vaso vai entregar para mim. E você? Qual é o culto que você veio oferecer? Não, eu vou lá porque se o pregador for fogo puro, eu vou receber fogo, eu vou pular, eu vou... E depois você vai parar de pular lá fora. Não, você precisa vir como aquele que é um atalaia. Não venha para depender daquele que estão no altar, embora o altar não pode se apagar. O fogo tem que arder continuamente aqui, mas aí precisa ter braseiro de sobra, porque quando aqui faltar brasa, vem uma daí para cá. Ei, Deus não está preocupado em tirar daqui, colocar aí, pegar daí e colocar aqui. O importante é de quem você depende, qual é a fonte que você bebe água, qual é o pão que você come. Está na hora da igreja parar desse negócio de movimento. Esta igreja não precisava que eu estivesse aqui pregando. Não. Está na hora da gente vir para a igreja, não é por causa do movimento, mas vir para a igreja por causa de Jesus, porque Jesus está no recinto, Ele resolve, Ele faz, Ele acontece. É Jesus, o dono do ambiente. Isso não quer dizer que podemos convidar pregadores e cantores, podemos sim, mas a ideia está sendo mudada. Eu não oro mais em casa, eu não leio a Bíblia mais em casa, eu vou para a igreja para esperar. Vou ver, o pastor Grace deve ter jejuado o dia todo hoje, eu vou esperar ele para mim ver, quando ele soltar aquele rojão. Ixi, pastor André, quando começar a cantar e ministrar, eu vou explodir. Não, qual é a sua motivação? Quem chega perto de você sai com um problema resolvido ou tem outro problema, porque você vai espalhar o que está acontecendo com ele. Está na hora da gente olhar para a palavra e ver que tipo de crente somos nós. Você não veio para a vigília do manto simplesmente para ver o manto, você veio para sair daqui como um manto. Um manto de mudança. E na palavra mais certa do manto, você sabe o que é? Manto cobre, aquece, conforto. O que eu estou dizendo é, você veio para a vigília do manto para ser conforto para alguém, para ser abraço para alguém, para ser agente de transformação para alguém, para se encher aqui, mas continuar cheio lá também. Não é para vir aqui simplesmente para ser cheio, mas é para vir para entregar um culto a Deus que fez céus e terra. Sair daqui dizendo: Deus pode contar comigo, eu estou contigo, vem comigo, eu estou contigo. Ah, meu Deus do céu, eu trouxe-te o meu filho, mas teus discípulos não puderam. É quando ele começa a narrar para Jesus, tem um espírito que se apossa dele, ele range os dentes, ele espuma a boca, e tem mais uma, Jesus, ele fica mudo e surdo. Mas os seus discípulos não puderam expulsá-lo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: até quando? Até quando eu estarei no meio de vocês? E vocês não vão usar a autoridade que eu dei para vocês? Oh, geração incrédula. Aí Jesus diz: traz para mim. Traz para mim. O texto vai dizer para nós que quando vem trazendo para Jesus, o Espírito viu Jesus, jogou o menino no chão, agitando e gritando. Jesus poderia chegar lá e colocar as mãos e dizer: sai dele. Jesus não fez isso. Jesus deixou a cena acontecendo, se virou e foi falar com o Pai e disse: desde quando isto acontece com o menino? E o Pai revela: desde a sua infância. Ele aprendeu a conviver com esse problema. Mas quando Jesus disse: traz para mim, traz para mim. Deixa eu aplicar esse texto na sua vida para a gente encerrar. Quando o pai está narrando que esse menino, quando o demônio pega ele, a primeira coisa que faz com ele é: cala a sua voz, fecha a sua boca. Poder da comunicação vai embora.
Quando o poder da comunicação fica comprometido, a gente se isola. A gente não quer ficar com ninguém porque a gente não quer falar com ninguém. E tudo que o diabo está fazendo nesses últimos dias, e você está aqui, é prova e testemunha disso, é deixar um povo com a boca fechada. Vem para a igreja, não estou sentindo de dar glória. É lógico, ele está te fechando. Eu não quero liberar a palavra, por quê? Porque o verbo está dentro de você, e tudo que ele quer fazer é que você perca a comunicação comigo, não, a sua comunicação com Deus, porque a Bíblia diz, quando nós glorificamos a Deus aqui, o Espírito dele se manifesta do nosso meio. O diabo, sabendo disso, ele tranca a sua boca, ele faz você lançar palavras diferentes dentro da sua casa, que ao invés de você lançar palavras de bênção, você vai lançando palavras negativas. Mas hoje Deus me trouxe aqui com uma espada afiada para te dizer: não adianta costurar a boca do sapo lá na... Não adianta pegar o sapo, costurar a boca dele na sexta-feira 13, colocar na encruzilhada, pegar foto de crente, encher de alfinete, lançar o nome nas águas virgens da mata, dizer: vai calar, vai perder a autoridade de voz, porque eu vim com a espada afiada para cortar toda a linha de Satanás e dizer: tem fogo, fogo que destrói as obras de Satanás, fogo que destrói as obras do diabo. Tira a comunicação deles, não deixe eles falarem, não deixe eles adorarem. Aí você vai se ferindo. Por quê? Porque você se isola e daqui a pouco vem um sentimento de solidão. Estou sozinha, estou sozinho, ninguém me vê, ninguém fala comigo. E aí alguém grita: ei! Aí o diabo está deixando você surdo também. Porque o menino fica mudo e surdo e se isola, se tranca, porque não escuta e não fala. Atrofiado, isolado, a outra coisa que vai fazer é o sentimento de depressão. A depressão vai pegar, por quê? Porque o poder de fala foi rompido. Arrancar o poder da palavra, arrancar o poder de ouvir, e alguém que não ouve direito, não entende direito, e por não entender direito, não sabe falar também, perde a autoridade da comunicação. Aí a depressão chega, a depressão chegou, você vai ficar trancado, depressivo, não sai, vai secando, vai se definhando, e daqui a pouco vem o desejo da morte: quero morrer, quero morrer. Só que a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para desfazer o desejo da morte, a depressão, o vício. Eu vim como autoridade de Deus te dizer que a depressão acaba hoje. O reino das trevas tem falência hoje na tua casa, na tua família, na tua vida, porque Isaías profetizou: toda a ferramenta do diabo preparada contra a tua vida não vai prosperar, não vai. Toda a ferramenta do diabo preparada contra a tua vida não vai prosperar. Encontro das águas, levanta a mão, segura na mão de alguém e profetiza para ele: toda a ferramenta que o diabo preparar, eu declaro destruída, falida, não vai funcionar. Não vai, porque sobre ti há uma autoridade, há uma unção, há um selo, há uma graça, há um poder, há uma autoridade que vem do céu. O pai cansou de viver aquela situação e decidiu: de hoje não passa. Se posicionou. Ele disse: eu vou lá. Quando chegou, Jesus disse: traz para mim. Traz para mim. Eu vou resolver isso aí. Quando Jesus vê aquilo, a cena no chão, ele pergunta para o pai: há quanto tempo isso acontece? O pai responde: desde a infância. No olhar de Jesus era: e aonde tu estava? Porque a gente fica querendo que os outros resolvam os nossos problemas. Afinal de contas, eu vou lá que o pastor Everton vai orar por mim.
Afinal de contas, eu vou lá no pastor presidente, o pastor André, vou contar a situação para ele. Afinal de contas, eu vou falar com o pastor Gledson. A gente sempre fica procurando alguém para fazer os nossos problemas. A gente está perguntando, desde quando isso acontece? E tu não tomou providência antes? Você deixou isso crescer? Você deixou formiga se transformar em gigante? Onde é que você estava? O que você está fazendo? Qual é a sua fé? Qual é o Deus que você serve? Traz para mim aqui. E quando jogou no chão, que começou a se agitar, Jesus olha para ele e fala, quanto tempo isso acontece? Aí o pai de família, e ferrou tudo agora. Já descobriu que tem um problema. Ele olha para Jesus e preste atenção na palavra dele, diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem de misericórdia de nós, que ajuda-nos. Alguém que traz um problema para Jesus, ele não usa esse tipo de palavra. Se tu pode fazer alguma coisa, se tu pode. Qual era o verbo que ele deveria usar? Vamos trocar de cena? Vamos trocar de cena? Chegou um homem que tinha autoridade terrena que outro deu para ele. E ele disse, mestre, lá em casa tem um problema. Tem alguém que está enfermo. Aí Jesus disse assim, eu vou com você na tua casa. Disse, epa, vai não. Vai não. Vai não porque não precisa. Alguém entendeu? Eu estou desde o início falando sobre o verbo, você que não pegou. Ele disse, eu também sou homem de autoridade. E eu entendo o que é autoridade. Eu digo a um vai, e ele vai. Eu digo a outro vem, e ele vem. E assim é contigo. Basta uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Basta uma palavra liberada do altar, e você acredita hoje, a tua história muda. Muda não é porque estou pregando, muda porque a palavra tem autoridade. Basta uma palavra. Quem pega a palavra, quem pega? Vem comigo no glória, vem comigo no aleluia. Não deixe o diabo roubar a palavra de você. Aí esse aqui olha para Jesus e diz, se tu pode, se eu posso. Jesus dá uma olhadinha para ele e fala assim, olha, tudo é possível, não é assim, pastor André? Tudo é algumas coisas. Tudo. Olha para alguém, mas olha, pelo amor de Deus, seja profeta na vida de alguém, diga assim, você está com medo do quê? Você está com medo do quê? Eu tenho certeza que quem veio para a vigília é porque crê. E que tem uma necessidade urgente para ser resolvida. Então olhe para essa pessoa de novo e diga, está precisando do quê? Você está debaixo de uma palavra nesta noite. Você está debaixo de uma autoridade. Tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se depender de mim, teu menino fica bom hoje. Se depender de mim, tu vai para casa voando hoje. Se depender de mim, tua lágrima de tristeza para hoje. Se depender de mim, a enfermidade para hoje. Se depender de mim, esse vazio aí dentro para hoje. Se depender de mim, essa depressão vai embora hoje. Se depender de mim, esse caroço some hoje. Se depender de mim, esta frieza vai embora hoje. Se depender de mim, tu vai sair daqui falando línguas estranhas hoje. Se depender de mim, tu nunca mais vai ser o mesmo. Tu vai sair daqui todo. Era isso que Jesus estava dizendo. Se depender de mim, eu faço. Agora eu te digo uma coisa, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí aqui mexeu na ferida, porque agora ele vai olhar para Jesus com lágrimas. Eita.
Ele olha com lágrimas, e cheio de lágrimas ele vai dizer, olha para a tua Bíblia, versículo 24, e eu encerro aqui. Logo o pai do menino clamando com lágrimas, ele diz, eu creio. Pergunta para alguém, tu crê? Tu crê? A gente fala muita coisa da boca para fora. A gente fala que acredita em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. A gente quer que Jesus de fato entre na nossa casa, mexa nas estruturas, mas a gente não está preparado para isso. A gente ora para a chuva vir, mas não está preparado para mexer com a lama. A gente ora para vir o vento, mas não estamos preparados para lidar com o frio. A gente quer uma Ferrari na garagem, mas não estamos preparados para manter ela. O que eu estou te dizendo é que tudo isso você tem aí dentro de você. Deus colocou tudo isso dentro de você, esse valor estimado que eu estou falando. Não estou falando, não é sobre Ferrari, não é sobre lama, é sobre a autoridade que está aí dentro. Só que você não usa. Você vai cortando os seus sonhos pela metade e deixando o diabo gritar na tua casa que manda mais do que tu. E esse pai de família entende que ele não tem como enganar mais Jesus. Ele diz, Senhor, eu creio. Só que ele está clamando com lágrimas, eu creio, Senhor. Aí vírgula, diz assim, ajuda-nos. A minha incredulidade. Crê ou não crê? É fácil dizer de boca quando tudo está bem. É fácil cultuar quando as coisas estão tranquilas. O difícil é quando você tem que orar. Quando o médico diz, acabou. Ponto final. Dia 17, nós estávamos na Inglaterra. Eu fui pregar na Espanha, da Espanha fomos para a Itália, da Itália fomos para a Inglaterra. Desembarcamos na Inglaterra e entramos na casa do nosso amigo, o telefone da minha esposa toca. Seu irmão acabou de sofrer um acidente gravíssimo, traumatismo craniano, está entubado no hospital. Acabou a viagem. Preguei no domingo de manhã. Não tinha mais graça para foto. Voltamos, passamos no hospital, fomos ver ele e a notícia foi chegando. Seu irmão tem um traumatismo que não volta mais, tem movimento, não fala. E do jeito que nós vimos ele lá, o pescoço não tinha mais força, o olho estava branco, um tubo dentro da boca, um tubo no nariz, em cima de uma cama. Ela chorava, colocava a mão sobre o irmão, duas cabeças, porque o caroço cresceu aqui que ficou enorme. E os médicos diziam, ele está com a síndrome de LAD, é isso mesmo? LAD. Daqui um ano é que vai saber se ele volta a falar ou não, se ele vai continuar assim o resto da vida. Quando a gente foi sair do hospital, ela olhou para mim e falou, o que você acha, Bê? Eu falei, já ele está em casa. Todo dia era uma notícia diferente. O médico disse que ele não fala, o médico disse que ele não vai movimentar o braço. Aí depois passa um médico e diz, quando bate a cabeça do lado esquerdo, perde o movimento do lado direito. Quando bate do lado direito, perde o esquerdo. Já bateu a cabeça do lado esquerdo, perdeu o movimento esquerdo. Eu falei, tá aí, que os médicos sabem o que eles estudaram. Mas Deus conhece aquilo que Ele fez. Nós fomos domingo passado, ficamos sexta, sábado, domingo. No domingo, minha esposa foi ajudar o fisioterapeuta, mexer com ele. Aí ela, trancando a traqueia, e disse, fale poli. E ele, poli. Joabe já se mexe. Joabe já fala. Joabe já reconhece. E agora os médicos passam e dizem, nós tínhamos suspeita de síndrome de LAD.
tem não era suspeita não, é porque Jesus passou lá, e aonde Jesus passa, Ele não deixa cicatriz, aonde Jesus passa, Ele confunde a medicina. O que eu estou te falando é que o teu problema termina, rebácia, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, abraça esse irmão aí, diga para ele, se depender de mim, termina hoje na vigília do manto, a ação do diabo, era para te matar, mas tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. O diabo não te mata, o diabo não vai roubar a tua comunicação, o diabo não vai roubar a tua audição. Mas não fica só por aí não. Jesus, o diabo seca ele, o diabo pega ele e joga no fogo para destruir ele, o diabo pega e joga na água para acabar com ele. O plano é uma destruição total. Aí Jesus está dizendo assim: eu sei, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, para que tenham vida, para que tenham vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ei, enquanto das águas, nada de braçada nessa noite, porque a cachoeira do Calvário está aberta e dizendo: vem para as águas profundas, seja renovado agora, seja renovado agora, vai pegar, vai pegar, vai pegar, se enche, seja cheia, seja cheio deste poder sobrenatural. Que haja as correntes sendo quebradas, que toda a ação do maligno seja desfeita nesta noite, que a tua casa viva em vitória, que o altar da tua mesa seja aceso, que a tua vida seja exemplo, e aonde você passar, as pessoas sintam essa. O plano do diabo era acabar com você, destruir você. Faz favor para mim, dá um abraço nessa moça aqui. Eu encerro agora, pastor. Essa moça aqui, ó, que está de verde e preto aqui. Sabe, filha, esse vazio que tem aí dentro? As pessoas veem você por fora e acham que está tudo legal, mas tem dias que só você sabe essa ânsia que tem aí dentro, essa tristeza, essa dúvida. Eu vou mais além, sabe, esses dias que você fala assim: eu não aguento mais. Teu pai te trouxe aqui porque o diabo fez uma armação para te destruir, acabar com a tua vida. Do nada você muda, você fica triste, a tristeza vem, a angústia, a lágrima vem tão quente, você fala: ninguém me entende. O poder da comunicação foi cortada. Mas o teu pai te trouxe aqui hoje para te dizer: estou mudando a tua história hoje, na vigília do manto. Eu sinto aqui correntes sendo quebradas. O Senhor me mostra aqui uma corrente sendo quebrada. Pessoa que está tentando andar, sabe, pastor André, é como se ela tentasse, tem uma corrente travando os pés. Tenta colocar as mãos e não vai. As obras estão sendo impedidas. Mas o Senhor está dizendo: eu estou passando pela casa e eu estou desfazendo obras que o diabo fez e você nem percebeu. Oh,
Aleluias, aleluias. E eu ministro essa palavra profética na tua vida que está aqui, todos vocês hoje. O Senhor está pegando o livro da tua vida e está dizendo: hoje está marcado dia 15, estou virando a página do livro da tua vida. O diabo não vai mais te afrontar. Essa ânsia de morte acaba hoje. Esse corta-sonhos vai parar hoje. Volte a sonhar, volte a projetar, porque assim diz o Senhor a toda casta de demônio: sai e não volta nunca mais. Volte a sonhar, volte a estudar, volte a projetar, volte a se amar, volte.